obrigado, boa tarde para todos aqui nesse dia especial, né? Aniversário, né, de São José do Rio Preto. Quantos anos você está fazendo? 64? 164, bem mais velho que isso, né? Sejam bem-vindos ao espetáculo Cinema das Atrações. Meu nome é Raimo Benedetti. Sou um videoartista, trabalho com cinema, sou um editor de filmes e sou professor também. Sou professor de alguns cursos, dentre eles, esse que vocês estão vendo aqui atrás, Cinema das Atrações. Cinema das Atrações. Eu trouxe aqui uma filipeta para depois vocês poderem ver os meus cursos que eu dou, sobretudo em São Paulo. Se me convidaram novamente para vir a São José do Rio Preto, se fizer um aniversário, estaria aqui disponível para vocês. Então toma aí para você também. Bom, nós vamos contar hoje um pouco a história do cinema dentro desse festival de circo. O que tem a ver a história do cinema com o circo? Isso, algum dia, o circo e o cinema foram uma única e exclusivamente a mesma coisa. E ao longo do tempo isso foi-se, cada um dessas duas mídias foram tomando o seu próprio caminho, o seu próprio rumo, né? Eu vou contar a história do cinema a partir de um outro ponto de vista, não do cinema tal qual a gente conhece como cinema. O cinema que a gente conhece da sala escura, né? O cinema que a gente conhece de um shopping, do Transformers, do Guerra das Estrelas. Nós vamos falar de uma forma de cinema muito mais ampla. Vamos abordar o cinema como uma forma, uma expressão cultural, e não só como uma expressão onde você vê filmes. Então, na verdade, quando você pensa a partir desse viés, a história do cinema começa muitos anos antes do que exatamente a invenção do cinematógrafo, que é o aparelho criado no ano de 1895 pelos irmãos Lumière, Louis e Auguste Lumière, inventaram um aparelho que projetava imagens numa tela branca, imagens fotográficas numa tela branca, dando início àquilo que se designou como cinema. Mas, na verdade, a história do cinema é muito maior do que isso. Eu queria mostrar para vocês mais ou menos aonde que ela começa. Como no passo de mágica, eu vou pedir para essa imagem mudar. Esse é o passo de mágica, o Oasis. Gente, por favor, Oasis. Aplausos para ele também. Obrigado. Tem criança aqui na plateia? Estou ouvindo. Tem criança na plateia? Ah, legal. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou falando. Se vocês entenderem, quer dizer que provavelmente seus pais também entenderão, né? O que nós estamos vendo aqui, né? Uma ilustração de uma regata de 1906 no Rio Thames, em Londres. Verdade? Tá? Isso. Se eu colocar na frente dessa regata um muro, certo? Eu vou estar tampando a imagem dela. Confere? Legal. Só que aqui, o que eu tenho aqui? Um buraco. Tá? Se eu chegar nesse buraco e colocar o olho nele, eu vou conseguir ver a regata? Vou conseguir, né? O que significa? Que toda aquela regata que estava aqui, nessa paisagem, a imagem dessa regata está chegando, está vindo lá do fundo e vindo até aqui, no meu ponto, no meu olho. Aquela imagem que vem do lado de lá, ela vem até aqui e eu vejo ela no meu olho. Ou seja, se eu sair daqui e pôr minha mão aqui, o que eu vou ter aqui nesse ponto? Eu vou ter a imagem da regata. Né? Se eu, ao colocar o olho aqui, vejo a regata, quer dizer que a regatinha, tem uma regatinha bem nesse pontinho aqui. Isso é um fenômeno físico que acontece. Essa parte as crianças não precisam saber o que é físico, mas os pais saberão. A imagem, quando você vê qualquer coisa, na verdade você não está vendo a coisa, você está vendo a imagem dela. Tanto é que se você apagar a luz, você não enxerga. Se eu for subir o muro aqui, um pouquinho mais para cima, escurecer ele todinho de preto, tá? Então, meu buraco, minha imagem está aqui,
Se eu abrir a minha mão da minha imagem, tchum, o que vai acontecer? Aquela imagem que está vindo lá daquele canto, ou aquela imagem que está vindo desse canto, que está chegando aqui bem no meu olho, né? Se eu sair, ela continuará o percurso dela. Essa imagem está aqui, ela vem no meu olho. Se eu sair, ela vai continuar. A imagem que vem daqui, bate aqui, ela vai continuar. Senhoras e senhores, esse é o princípio do cinema. Se eu colocar uma tela branca, digamos aqui, está tudo escuro, colocar uma tela branca, é que eu disse, desenho parece que está colado, né? Mas essa tela branca está longe dessa parede, né? Se eu pudesse, eu poderia entrar aqui no meio assim, ó. Se eu colocar uma tela branca na frente desse buraco, aquela imagem, ela vai se projetar nesse pano. Só que ela vai projetar como? Bom, eu não sei se eu estudo cinema, gosto muito de cinema, gosto de televisão, sabe? Adoro o velho Chico, mas acho isso demais. Saber que existe um fenômeno natural que acontece normalmente nas nossas vidas, que é capaz de projetar imagens. A história do cinema, senhoras e senhores, começa quando este buraco foi preenchido com uma lente, pum, que era capaz de inverter essa imagem. E aí a imagem ficou assim. Aí chamaram os amigos para ver. Para provar que isso é verdade, eu tenho uma ilustração de uma época, de uma imagem muito antiga, de 1646, de uma câmera escura. Esse é um fenômeno que acontece desde sempre na história. A história do pré-cinema, a história do cinema começa quando uma ótica foi colocada nesse buraco para fazer o domínio da luz dentro da câmera escura. Né? Então você está aqui o homem, aqui tem um buraco, aqui tem outro buraco, aqui tem uma tela, aqui tem um monte de tela, tem todo um universo aí de imagem, né? Aqui é um outro diferente, dos anos mais ou menos 1780, o buraco está lá em cima, bate no espelho, a imagem vem para cá, as crianças podem contemplar a luz da câmera escura, que é como chama esse fenômeno, aqui sobre uma mesa. A câmera escura dá para ser assim também, ó. Olha que legal. Então a história do cinema é uma história remota, antiga, secular. A história do cinema, ela vai lá atrás do teatro de sombra, há 2000 anos atrás. A história do cinema, ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Ela não se restringe só ao filme que a gente pode ver no shopping center. Mais ou menos na mesma época que a câmera escura foi inventada, né, adaptada com a ótica, eles inventaram um aparelho chamado lanterna mágica. O que a lanterna mágica é? Lanterna mágica é esse projetor de imagens fixas. Então, ao contrário do que a gente imagina também, o projetor, ele é também um equipamento criado há muito tempo atrás. E ele vem desde 1659, quando Christian Huygens inventou o projetor, fornecendo para a humanidade espetáculos de imagens luminosas. O cinematógrafo, em 1895, quando estreou, a lanterna mágica já tinha 250 anos e ofereceu para o cinema uma série de linguagens, dispositivos, equipamentos do próprio cinema. Senhoras e senhores, veja como essa coisa é sofisticada. Por favor, preste atenção na imagem que é reproduzida atrás. Nós temos um soldado, né, descansando, e ele está fazendo o quê? Esse soldado? Ele está sonhando, pensando em alguma coisa, né? Então vamos olhar. Essa imagem que vocês estão vendo atrás, ela é fruto de uma placa de lanterna mágica, que é esse orifício aqui manipulado aí pelo lanternista.
E esta placa eu tenho, a placa original escaneada, e vou mostrar para vocês. Essa é a placa do homem descansando, sonhando. Só que essa não é uma única imagem, porque a lanterna mágica, ela fez com que a gente tivesse um tipo de imagem diferente, por isso que ela é mágica. Essa aí não é uma única imagem, elas são duas imagens. Então, a partir do século XVII, 1650, você começa a ter uma relação de composição das imagens. O que significa isso? Que se você colocar um cara deitado na relva, sonhando, descansando, e colocar acima da cabeça dele uma imagem de uma criança, de duas crianças com a sua mãe em outro ambiente, quando você juntar uma com a outra, aquilo não vai virar uma soma, aquilo vai virar um sonho, né? Ele é um produto daquela combinação. E assim a lanterna mágica vai, desde muito remotamente, florescendo vários tipos de imagens diferentes. Essa aqui, por exemplo, ela corre. À medida que você vai girando a manivela, a imagem de baixo ela vai correndo por esse carretel e vai se deslocando. Resultado que você tem uma ideia. Você gira aquela manivela lá, esse vidro aqui se desloca, logo essa imagem que está sendo projetada aqui, ela vai indo para o canto. Resultado, você tem essa imagem projetada, colorida, em movimento, a partir do século XVII. Senhoras e senhores, presta atenção no olho dessa mulher. Ela é um pouco assustadora? Normal, né? Mas ela é viva. Ela é capaz de nos ver. A lanterna mágica funciona assim. Ela oferece um truquezinho e dá uma informação a mais para as pessoas. O simples troca de olhar poderia encantar as plateias há muitos anos atrás. Como que é? Como que é? Parece real, né? Aqui, essa alça se mexe e, né, movimenta o olhar da nossa querida. E assim com uma série de dispositivos diferentes. Dá uma olhada aonde que ela acontecia. Acontecia num ambiente modesto, simples, para crianças verem, curtirem. Né? Ela poderia acontecer em ambientes mais sofisticados, mais ligados ao conhecimento, né? De uma maneira um pouco mais formal, como eu estou tentando ser aqui agora. Eu me espelho muito desse homem. Ele está um pouco mais gordo que eu. Mas é um pouco essa figura que eu hoje estou representando, é uma figura essencial para a consolidação da história do cinema, que é o lanternista, que é o performer, que é o conferencista, que é o apresentador, que é o William Bonner, sou eu aqui. Você também me espelha nele. Os lanternistas foram ficando celebridades, pessoas importantes, reconhecidas, os equipamentos foram ficando reconhecidos, ampliaram, aceitaram novas tecnologias, né? A princípio, as primeiras lanternas funcionavam com uma luz de vela. Depois essa luz de vela foi substituída por uma chama de petróleo. Depois esse petróleo foi substituído pelo átomo voltaico. Depois foi substituído pelo gás. Depois pela lâmpada elétrica. A lanterna mágica foi assimilando várias tecnologias. E hoje, aqui, senhoras e senhores, vocês estão com a lanterna mágica acima da cabeça de vocês. Que é esse projetor de imagem que vocês estão vendo aqui. O espetáculo que vocês estão vendo aqui, hoje, de imagens fixas, é um espetáculo de lanterna mágica usando o PowerPoint. A última versão de lanterna mágica chama-se PowerPoint. Você tem o movimento, você tem... E aqui o projetor ali em cima. É um mundo, a lanterna mágica é um mundo enorme, com uma produção muito grande, tipos diferentes, indústrias, empresas, tipos de espetáculo sério, espetáculo de brincadeira, de palhaçada, de fantasmagoria, de dar medo.
Tudo aconteceu com a Lanterna Mágica. Quando o cinema veio, fundou, que já tinha 250 anos de Lanterna Mágica, 250 anos de sabedoria, de acervo, de histórias, de forma de contar completamente diferente. O cinema, ele não inaugura nada do cinematógrafo quando ele se acopla a uma história muito grande, que é essa história que vocês estão vendo hoje aqui. Por isso que eu me obrigo a voltar um pouco no tempo para assinar o que é o cinema das atrações. O cinema das atrações, ele repercute a história do século XIX. Olha o tamanho que ele ficou. Ficou grande a espetáculo da Lanterna Mágica. Enorme. Aqui atrás, está vendo um corte, né? Tem a plateia de um lado, ao fundo você tem o pessoal fazendo sonoplastia. Né? Ao vivo, tempo real. Olha o tamanho, olha que coisa chique. Esse eu também me espelho desse cara. Eu queria um dia estar no Teatro Municipal, lá em São Paulo, um smoking, bonito, falando com uma plateia atenta, assim como vocês estão hoje. Né? Vamos ver um vídeo de Lanterna Mágica? Você apaga a luz aí, por favor. Bom, vamos ver um vídeo histórico, começar com 3 imagens pioneiras da história da Lanterna Mágica. A imagem de barco, a primeira representação de uma placa de Lanterna Mágica. Essa é a enciclopédia de S. Gravesante de 1720, com a primeira imagem de uma projeção. E esse, o primeiro dispositivo de lanterna mágica que a gente tem conhecimento, também de finais do século XVII. O livro de Athanasius Kircher é uma fauna muito grande de coisas que acontecem. Aqui nessa imagem a gente vê 3 imagens diferentes de lanterna: a lanterna relógio, a lanterna bússola. A lanterna relógio marca o tempo. Vamos lá, Vivaldi. Vamos evoluir com a lanterna. Passar o tempo. Trazer a mecânica, móvel, ferro. Isso é de verdade, hein? O original da época são reconstituições, né, do Museu de Girona, como vocês podem ver na legenda. Imagina a cabecinha muitos séculos atrás, vendo essas graças todas. Que coisa generosa, que coisa gostosa de ver. Como é que seria?
ter título ou não? Gostoso ou não? Né? Imaginar, muitos anos atrás, a luz de vela, as pessoas poderiam contemplar espetáculos como esse. Oi, você dá um pouquinho de luz aqui para mim? Valeu. Né? Então, o tempo passa. Começa no século XVII, no século XVIII tem alguns avanços também na história do pré-cinema, e o extremamente importante é quando a história do pré-cinema se encontra com o seu público, quando a história do pré-cinema flerta com a imagem, com o espetáculo de massa. E isso acontece através de um dispositivo, de um tipo de entretenimento completamente obscuro nos dias de hoje, chamado, mas ainda sobrevivente, chamado panorama. Panorama, gente, essa é uma foto de verdade. Panorama, como são essas duas pessoas que estão na frente, essa é minha esposa, né, e meu irmão. Panorama é esse pequeno objeto que está atrás deles, que parece um ginásio, um edifício. Todo este ginásio, um edifício, foi construído para acomodar uma única imagem pintada à mão, como feita em forma de circunferência. Você entra dentro dele, eu entrei dentro dele, esse panorama, o panorama Fretz na Hungria, que conta a história da unificação do país. Então, se escolhia uma grande cena emblemática, que seria aqui no Brasil, sei lá, a chegada de Dom João VI, em 1808, uma coisa parecida, e é para poder criar um símbolo. O panorama vai servir para a noção, né, do nacionalismo, a noção de país que vai se criando a partir, né, do século XIX. É muito difícil explicar o panorama por conta das dimensões dele. Tá? Essa imagem única que está dentro do panorama Fretz é essa imagem, mas ela não tem graça nenhuma, porque aqui é uma espécie de uma linguiça, né? Então, eu fiz uma animação aqui para a gente entender como seja essa imagem preta, tá? E isso que vocês estão vendo aqui é vocês. Isso aqui é um homem vendo essa imagem do panorama. Essa imagem aqui tem 15 metros de altura, ou seja, ela dá 7, 8 vezes esse homem. Foi assim que eu fiz. Esse homem vezes 8, de 120 metros, mais ou menos essa conclusão. Isso aqui de verdade existiu, gente. Só que esse hominho não está posicionado embaixo, está posicionado no meio, junto aos seus colegas, né, numa plataforma que está coberta por um agasalho, para você não ter, para você aqui, tendo a vista daqui, só poder ver imagem. E essa aqui está dobrado, aqui fazendo 360 graus. Isso aqui é de verdade, gente. Isso aqui existiu, isso aqui aconteceu. E o resultado, aí eu errei o desenho que eu desenhar, acaba ficando um pouco essa história. Você entra embaixo, passa por dentro, entra numa coisa, fica aqui na rotunda e observa a imagem ali o tempo inteiro. Olha o tamanho do panorama esse de 1839. Esse edifício. Todos esses edifícios existiram, o país chegou a ter 10 panoramas ao mesmo tempo, né? Eles ficavam espalhados pela cidade, mudando a arquitetura da cidade, uma arquitetura totalmente preparada, sabe? Aqui até um pouco parece uma igreja, né? Assim, são bem redondos, né? Não tem nada a ver com o século XIX, assim, o século XVIII. Então, você está andando na cidade, é um negócio redondo. O que é aquele redondo? Nossa, aquele é para entretenimento. Isso é muita novidade para a humanidade. O Brasil teve panorama, né? O Rio de Janeiro teve panorama. Em 1891, a rotunda aqui de Vitor Meirelles. Hoje não existe lá. Aqui é o Paço Imperial. Tem um resquício disso. E essa é uma visão de dentro do panorama, finalmente. Vamos
Estamos aqui ainda com a minha dupla, essa foto que eu fiz. E aqui vocês estão vendo a imagem, é uma pintura da batalha. E aqui embaixo você está vendo um objeto físico. Alguns panoramas tinham certos incrementos, como é o caso desse aqui. A imagem do fundo se confunde com o objeto da frente. Essa aqui é uma âncora de verdade e essa aqui é uma pintura. Essa aqui é a areia de verdade e essa aqui é a areia pintada. Aqui é uma série de truques que você tem para ter a sensação da ilusão do movimento. E é assim mesmo, porque é o seguinte, você está vendo, vamos dizer que eu estou aqui naquela plataforma, a pintura está ali ao final onde começa o escurinho ali, 5, 6 metros. Só que o desenho da pintura, uma vista enorme, está a centenas de quilômetros. Então você está vendo super longe, mas na verdade você está vendo super perto. E você dá uma sentidinha assim ao meio do estômago. Você tem realmente uma sensação de uma arte imersiva. Um panorama, você tem essa espécie de imersão que você tem dentro do cinema também. Aqui um pouco a escala, a gente vê, e o seu modo de construção envolvendo uma quantidade enorme de pessoas, né, trabalhando para um diretor ali em cima, comandando, tal qual o cinema hoje é, né? Não sei se vocês sabem, quando nós estamos fazendo filme, se envolve uma equipe muito grande de pessoas, né? Com aqueles créditos finais, passando um monte de gente, 300 nomes, 500 nomes. Muito comum ter 30 pessoas, 40. E tem razão para isso, né? Porque envolve trabalho de especialidade de muitos profissionais, muitas áreas diferentes. E por fim, o panorama de hoje em dia, esse de Stalingrado, que ainda existe 20 panoramas mais ou menos no mundo, em atividade separada como aquele da minha. Finalmente nós vamos entrar no século XIX, entrar na área, nós vamos se aproximar do cinema realmente tal qual ele é, através daquilo que é denominado por objetos cinéticos. O que acontece? No século XIX, a gente tem se descobre que o olho, quando você vê uma imagem, você não vê essa imagem única e exclusivamente por conta do seu olho. Você vê essa imagem por conta do seu cérebro. E isso muda muito, porque vários pesquisadores foram entender como que esse processamento da imagem acontece dentro da nossa cabeça. E aí foram inventados uma série de aparelhos para o estudo dessa fisiologia da imagem que serviram ao cinema. Um deles é esse aqui, ó, um brinquedo que existe até hoje popular. Eu não sei se alguém de vocês aqui conhece. Ele é composto assim, ó, vou botar próximo aí, vou voltar nele. Ele é um pedaço de papelão arredondado com 2 barbantes. E em cada lado desse papelão tem uma imagem complementar. Então ali na esquerda você está vendo um pássaro, do outro lado tem uma gaiola. Ali na direita você está vendo um cara careca, do outro lado tem só a peruquinha dele, o Zacarias. Vocês estão vendo de bancos ali, você pode ver o Zacarias ali. Quando você gira, o que acontece? Quando você gira o nomatrópio, alguém conhece esse brinquedo? O que acontece quando gira? O pássaro entra na gaiola. Tá? Quando você gira rápido o suficiente, o que acontece? Ele fica assim. Mas ora, se de um lado você tem um pássaro e do outro a gaiola, alguém consegue explicar que quando você gira, esse pássaro entra dentro da gaiola, porque ele não está dentro da gaiola? O cérebro tem a ilusão. Uma das características para essa ilusão se operar é um fenômeno que chama, os alunos aqui, o fenômeno da persistência da imagem na retina. Sabe quando você olha para uma luz muito forte e apaga essa luz? O que acontece? Vamos fazer um teste agora. Oi, você está me ouvindo aí na cabine? Está me ouvindo?
Pode fazer um favor para mim, improvisão aqui mesmo? Apagar essa minha luz aqui. Isso. Pode apagar 100%. E acender a luz, aquela luzona da plateia. Fortona. Tá? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, é um momento para a gente acordar, bom, né? Porque esse papo aqui, comecei lá dando cambalhota, soma abaixo, né? Vou pedir para todo mundo olhar para a luz e vou pedir para o Oito desligar essa luz. Tá? Bem rápido, legal? Então vamos olhar, todo mundo para essa luz, o quanto aguentar. Tá? Tá todo mundo olhando, olhando, olhando. Oito, tira o mais rápido que você conseguir. A luz fica no olho. Isso se chama persistência na imagem na retina. Por que ela é importante na história do cinema? Porque a história do cinema desenvolveu assim. Eu vou colocar imagens sequenciadas e vou tirar essas imagens da frente. E antes dela ir embora por conta do fenômeno da persistência da imagem na retina, eu vou pôr a seguinte. Aí gera a ilusão do movimento. Então assim, foi criado esse aparelho, o fenakistoscópio 1840, por Joseph Plateau, para comprovar isso. Ele colocou aqui uma sequência, né, de um homem pulando e aqui desse lado um disco obturador. Quando você olha por essa fenda, só que esse disco gira. O que acontece? Quando ele gira, ele tem esse percurso que é preto. E quando ele é preto, a imagem some. Na hora que ela some, vem a persistência da imagem na retina. Antes dela ir embora, chega um outro disco, correndo. E assim você consegue ver a imagem em movimento. Essa é a base da pesquisa do pré-cinema, que vai originar na história do cinema. Então foram criados diversos brinquedos cinéticos, que traziam a ilusão do movimento. Magicamente, sabe, quando você movimenta isso, esse homem sai subindo por essa escada. Isso era absolutamente novo para essas pessoas, né? Como é ainda um pouco hoje. Hoje a gente vê isso reproduzido nos vídeos animados. Imagino que algumas pessoas aqui conheçam isso. E um desses objetos criados foi o zootrópio, diferente do disco, ele tinha uma tira de imagens animadas. Essa tira, algum dia, vai virar a tira cinematográfica. E essa sim já é um filme moderno, composto de 800 imagens, 1000 imagens sequenciadas, todas elas um pouquinho diferentes uma da outra, com uma fotografia impressa nessa película. E aí começa a história da fotografia. A história da fotografia é o seguinte: se você for no Google e bater assim, primeira fotografia do mundo, vai vir essa heliografia de Niepce de 1824. Tá? Não sei o que acontece com essa imagem. Algumas pessoas imediatamente reconhecem aí uma paisagem e outras pessoas não conseguem ver no livro nada. Dá para ver uma paisagem aí os tetos de uma vila? Dá, né? Legal. Acontece essa imagem. Essa imagem, para bater essa imagem, para tirar essa imagem, foram necessários 7 horas. Por que acontece? Niepce pegou uma câmera escura lá no orifício, uma câmera escura portátil, e ao invés de colocar um paninho ali no fundo, ele colocou uma emulsão fotossensível, colocou uma química que era sensível à luz. Acontece, ele abre um buraquinho, bate na emulsão e grava nessa emulsão a imagem. Depois ele tira essa placa, essa emulsão, fixa essa imagem e revela a fotografia. Esse processo da luz entrar e gravar demorou 7 horas, porque não existia uma emulsão que fosse sensível o suficiente para você bater uma foto. Aliás, não existia o clique. O clique ali era o clique de 7 horas, seria ser um.
Isso depois de 5 anos dessa foto. Porque essa demorou 7 horas, foram feitos avanços muito rápidos. Em 10 anos, uma fotografia demorava 40 minutos para bater, foram feitos mais aprimoramentos, questão de mais 10 anos, demorava 4 minutos para bater uma foto, 2 minutos para bater uma foto, 1 minuto para bater uma foto. Só que demorou 70 anos para bater essa foto. Aqui você tem um filho. Aqui você tem o próprio Louis Lumière, pai do cinematógrafo, que era um produtor de película, propagandeando a rapidez da sua fotografia. Com a película Lumière, finalmente você poderia fazer imagens muito rápidas. E para comprovar para vocês que isso é extremamente difícil, eu vou fazer uma demonstração para vocês, extremamente perigosa. Alguém tem celular aí para bater uma foto minha? Eu queria fazer esse desafio. Se a foto que vocês vão bater minha vai ficar tão fixa no ar quanto é a foto do Lumière. Oi, vamos trocar aquele foquinho de luz? Valeu. Aqui mesmo. Sempre está errado, né? Mais uma? Deu certo? A sua deu? Deu nada? Borrou? Borrou? Tá? A sua não borrou? Olha lá. 2, 3 e... Peraí. Olha lá. 2 e... Meu Deus, cara. Fica pra próxima. Borrou. Tudo borrado. Está tudo borrado. Olha a necessidade de velocidade para bater uma foto boa, suficientemente rápida para gerar a película cinematográfica. Aí, tem 2 bonitos, eu vou chegar para isso. Estou inventando câmeras diferentes, né? Câmeras com vários, e aí as câmeras, a fotografia vai se aproximando cada vez mais do cinema, né? Câmera com 4 lentes, com 8 lentes, com 12 lentes, e até que em 1873, portanto, quase 50 anos depois da fotografia da heliografia de Niepce, a gente vê a primeira reprodução fragmentada de 11 imagens sequenciadas. Confere, 11 imagens sequenciadas? Quantas imagens sequenciadas nós temos aqui? 12 ou 11? Né? Imagens sequenciadas, uma sequência. Não é? Temos aqui a primeira representação da história de imagens, de 11 imagens sequenciadas. Né? Aquela imagem foi feita com 12 câmeras e essa aqui foi o primeiro protótipo de uma câmera cinematográfica. É um rifle cinematográfico. O rifle cinematográfico bate 12 fotos por segundo em um disquinho de 7 centímetros.
E aí, esse mesmo a pessoa vai evoluindo, conseguindo imprimir mais películas, até que Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e do fonógrafo, faz o seu próprio aparelho usando uma tira de película cinematográfica 35 milímetros, perfurada, com 5 perfurações em cada lado. E a película cinematográfica até hoje é exibida, inclusive aqui nesse mesmo teatro. Thomas Edison faz uma série de filmes no estúdio, um filme muito interessante, mas ele está fazendo um ano antes dos Irmãos Lumière tudo isso. E ele não projetou, ele usou o kinetoscópio, que é esse aparelho. Então, a ele não foi dado o crédito de ter inventado o cinema, mas sim de ter inventado as motion pictures por esses filmes. E até que, enfim, chegamos ao cinematógrafo. Graças a Deus. Cinematógrafo sem esse equipamento pequenininho, de móvel, leve, uma delícia. Já peguei na mão, operei no Museu de Lyon. E ele funciona através da película também. E ele foi o responsável, vamos dizer assim, por o nascimento do cinema. Acontece emblematicamente quando os Irmãos Lumière o lançam nessa noite de 28 de dezembro de 95, na rua do Boulevard dos Capucines, número 14, em Paris, ao lado da Opéra, que também já foi para lá. Também ao lado ali é um café. E foram exibidos nessa sessão 10 filmes. Cada filme tinha 40, 50 segundos. Isso significa que cada filme teria 800, 900 fotos, fotografias sequenciadas. Ou seja, muita fotografia, muita tecnologia para poder gerar esses 50 segundos. Né? Esses são os filmes que passaram nessa primeira sessão. Você tem ali o da esquerda do alto, Chegada no Trem da Estação, talvez o mais famoso que exista. O da direita ali do canto, A Saída dos Funcionários da Fábrica Lumière. Aqui você tem um filme no meio um filme cômico. Aqui você tem umas pessoas nadando no mar. Aqui é um trecho de Lyon. Esse aqui é uma filmagem caseira, tipo YouTube. Esse é o próprio Auguste Lumière, com seu filho, com sua esposa, filmando em casa. E esse aqui, do meio, em cima, chama-se Demolição de um Muro, que era um filme interessante. E esse é um filme que nós vamos ver agora, eu vou reconstituir agora para vocês. Esse filme, Demolição de um Muro. Demolição do Muro é um filme, como o próprio nome diz, que vai demolir o muro. Então, eu vou pegar um pedacinho de um muro, onde você vai, com o seu cinematógrafo, reproduzir essa queda. O que acontece? O cinematógrafo é movido a manivela. Portanto, essa manivela é o responsável pela fruição dessas imagens. E essa fruição vai acontecer de acordo com o humor do lanternista quando estiver projetando essa imagem. Se ele quiser fazer uma câmera lenta, ele vai e faz uma câmera lenta. Se ele quiser fazer uma câmera acelerada, ele acelera a câmera. E para esse filme especificamente, havia uma anotação que dizia assim: quando o muro cair, você rebobina com a manivela de modo que o muro suba. Então esse muro ele vai cair e vai subir, ele vai cair e vai subir. E para isso, para fazer essa reconstituição, eu mandei construir um cinematógrafo contemporâneo, um cinematógrafo original. Esse é o meu cinematógrafo. Vou tirar o microfone aqui para apresentar para vocês. É uma caixa de madeira, né? Não é móvel, mas um compensadão.
E aqui dentro, você tem um computador chamado Arduino. E o Arduino tem uma entrada USB, uma saída USB, de modo que essa saída ela entra dentro do computador. Existe um programa no computador que responde à virada da manivela de modo que reproduzir aquilo que é. Você não sabe que essa pessoa deve ser direto. É pior que bater bolo. E ela está cansada, está acelerando, está fluindo, está respondendo ao seu humor, está respondendo à sua graça. E aí, eu vou fazer para vocês a reconstituição do filme Demolição do Muro, a partir de 3 fotos. Vamos dar aquela luzinha aqui? Baixa um pouquinho mais, por favor. Ótimo, obrigado. Isso aqui não é cadeira, não tem problema. Vamos lá, só tem uma musiquinha. Cadê você, imagem? Por favor, não suma. Aê, obrigado. Aê, parou, parou. Volta para trás, volta para trás, volta para trás, volta para frente. Vamos cair nesse muro. Muro. Aí, vamos cair. A queda do muro vai acontecer. Volta o muro e cai o muro e volta o muro. Cai o muro, volta o muro, e cai o muro, volta o muro. E assim caímos, voltamos. Obrigado. Pode manter a luz apagada. Um pouco mais de filme para vocês, um pouco mais de manivela para vocês. Estamos agora em Lyon, no ano de 1896. Essa é a minha cidade natal, uma cidade vibrante, viva, com cavalos dividindo pontes às ruas. Pessoas atravessando uma cidade rica, né, vivendo às custas do comércio, ligada ao mar Mediterrâneo, ao sul da França. Cidade essa onde vivemos eu e meu irmão Augusto Lumière, donos da fábrica de películas, de cinematógrafos Lumière. E aqui um bonde vai nos atropelar e vai embora. Vamos pegar o trem para chegar na cidade, cruzar uma câmera posta em cima dos trilhos. Simplesmente ela é capaz de gerar o seu movimento tranquilo, gostoso. Você vai vendo a paisagem passando, as publicidades, cruzando o quadro. Senhoras e senhores, estamos falando das primeiríssimas imagens do mundo vistas em movimento. Essas imagens são verdadeiras relíquias da humanidade.
dia de domingo em Lyon, as pessoas na rua, os populares, e minha câmera está ali a flertar com eles. E todo mundo se aproxima, que apareceram, sem uma toca, tem uma grande sensação. Saiam da frente, por favor, saia de quadro. Olha eu aí dentro, eu estou me filmando, já tenho eu, protegido por uma polícia. Olha, existe já uma relação entre o cinema e a repressão. O cinema e na minha frente um outro polícia me protegendo. Estou dentro de mim mesmo, ao meu lado, com o poder do Estado, me garantindo a segurança necessária. As ruas bombam, né? Paris é uma cidade vibrante, burguesa, rica, elegante, cheia de gente. Essa exposição universal de 1900 com a sua esteira rolante. E aqui é uma vista de um pequeno navio cruzando, uma espécie de um Titanic da nossa época. Oh, nossa, como é grande isso! E a minha manivela corre, a manivela anda. Eu posso acelerar, eu posso fazer tudo o que eu quiser com a minha manivela. Estamos na plena revolução industrial, segunda revolução industrial, onde os trabalhos das máquinas substituem, né, os trabalhos humanos. Só que ambos coexistem de uma maneira um pouco conflituosa ainda, um pouco mal resolvida, como é até os dias de hoje. Comemos boi assim que eles morrem. Vamos viajar um pouco, vamos para a Índia, senhoras e senhores. Meu cinematógrafo já chegou no Rio Ganges. Vamos fazer um passeio pelo mundo. Da Índia nós vamos para onde? Para Chicago, nos Estados Unidos, perto dos bombeiros. Os bombeiros que nos protegem, que nos controlam, tal qual controlam os homens de bigode. Todos temos bigodes, somos literalmente idênticos. Agora vamos para Moscou, estamos em Moscou, estamos em Nova York, a nossa velocidade é muito rápida, o nosso cinematógrafo é muito potente, estamos no Panóptico em Berlim, estamos em Londres, a Turquia, ai o ópio, como o mundo não é tão bonito assim como imaginamos, o mundo também tem as suas tragédias, suas comédias, seus dramas, suas tentações. Olha os cossacos. É o cinematógrafo conquistando todos e tudo nesse mundo. Vamos lá. Estamos aqui em São José do Rio Preto, na Esfinge, que nos contempla. Vamos dançar junto com os marítimos. Meu Deus, esse mundo contemporâneo, como ele é cheio de vicissitudes. Estamos bem na rua, filmando também as mazelas do mundo contemporâneo. Isso é de verdade, minha gente. Isso realmente aconteceu. Vamos dar migalhas aos pobres, afinal somos franceses colonizadores, além de tudo. Muito obrigado, senhoras e senhores, com vocês, o cinematógrafo. Mais ou menos isso que eu queria que você disse, esse poder de possibilidade, de abrangência que o cinematógrafo conquistou no mundo inteiro, todos os lugares que ele foi, que ele fez. Pode entrar. Espera aí. Enfim, cinema. Ou melhor, cinema das atrações. Em questão de meses, o cinematógrafo já não era mais uma novidade para ninguém. Inúmeras patentes, produtos e protótipos foram produzidos e comercializados ao longo da Europa e dos Estados Unidos. Desse modo, o cinema pôde se irradiar e penetrar de forma bastante ampla e pulverizada dentro da sociedade. Estamos falando,
tempo ainda, senhoras e senhores, que não existia a sala de cinema, onde não existe um espaço ideal para se comercializar, produzir, consumir e, portanto, formatar um determinado tipo específico de cinema. O cinema das atrações é um caldeirão de ideias e propostas diferentes. E para deixar isso claro, eu preparei um vídeo, uma matéria, que eu vou apresentar para vocês, de uma demonstração ampla do que é o cinema das atrações. O cinema das atrações é o nome dado pelo historiador americano Tom Gunn para designar o período das origens do cinema, que vai aproximadamente entre 1895 e 1905. Outros autores preferem outros termos, como o primeiro cinema, cinema dos primeiros tempos, das origens, dos inícios. Mas é um consenso que o termo cinema primitivo, até então alardeado nos estudos do cinema, não serve mais para designar este período. O cinema das atrações começa, grosso modo, com a primeira sessão paga do cinematógrafo em Paris e termina quando surgem as primeiras salas de cinema. Ainda sem espaço próprio, o cinema ocupou variados lugares em situações e formatos distintos. Os gêneros também eram livremente inventados, testados, copiados ou influenciados pelo circo, dança, teatro, opereta e muito mais. Os filmes dessa época são marcados pela ausência da montagem cinematográfica, ou seja, em sua maioria foram constituídos de um único plano, tomado geralmente por uma câmera fixa. A ideia deste projeto é poder contar, ao estilo de uma sessão típica de cinema das atrações, sua história dentro de um vibrante momento social, econômico e cultural do qual está inserido. Estamos falando da época das grandes exposições universais, dos inventos magníficos, de um mundo que se transformava rumo à modernidade, e assim observar como o cinema pôde se difundir diante desse contexto. Hoje, modernamente, sabemos que existem muitos tipos de cinemas possíveis: o cinema expandido, o cinema ao vivo, o cinema na web, nos tablets e na telinha do telefone. Entender a volatilidade e as possibilidades do primeiro cinema é também entender o cinema de hoje. Afinal, como dizia Antoni Gaudí, ser original é voltar às origens. Além de seus recursos instalativos, o cinema das atrações, evidentemente, também foi explorado dentro das salas escuras. Ali, o público corria para ver os primeiros filmes cinematográficos, que poderiam ser vistas paisagens, esquetes cômicas, de dança, teatro, circo, magia. E, em comum, tinha o poder de atrair a atenção do público. E assim, senhoras e senhores, com vocês, chegamos à nossa última atração. E para terminar, vamos simular uma típica sessão de exibição de filmes dos primórdios, porém com uma outra roupagem. Literalmente uma outra roupagem. Mas isso não é só uma brincadeira, porque a nova roupagem também se relaciona com a técnica de exibição que eu vou simular para vocês poderem entender mais ou menos e viajar no tempo e descobrir como que era uma típica sessão de cinema dos primórdios. Eu tenho a honra de anunciar aqui, na presença de vocês, o VJ Raimo Benedetti. Que isso? Imagina. É um grande prazer. Tchau. Agora tudo ao vivo, mas não mais pelo cinematógrafo, mas por softwares de edição. Pode apagar a luz, o inglês, que agora nós vamos ver puro cinema interativo e contemporâneo. Se a gente engolisse essa câmera, seríamos modernos, seríamos contemporâneos ou estaríamos no século XIX?
é o bizarro, é o preconceito, é o cinema das atrações. Ai, mas esporte! Galera! Ei, tem crianças no pedaço! Viagem pra lua! Bora! Vamos nessa! Olha lá! A porrada! A atração! Olha o YouTube! Estamos em Nova York! Primeiro caminhante da história! Vamos correr contra o tempo, porque ele não para! Vamos evoluir como o mundo que não para! Vamos curtir esse mundo no século XIX! Vamos aprender a cantar um pouco melhor! Queria agradecer o convite de todos, a ajuda do Serginho Oitres, do Renato Oitres, convite da Daniela, do Sesc São José do Rio Preto. Muito obrigado. Sou o Raio BDD, temos aqui o folder do meu curso Cinemas e Atrações de São Paulo, para quem quiser. Obrigado.